crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara e eu estou aqui para mais uma história aqui do nosso canal. E antes de eu falar o nome da nossa história, vamos cantar a música chamando a história? Vamos? Nossa história vai começar, nossa história vai começar. Então chama todo mundo, crianças e adultos, pois Deus quer falar e te abençoar. E eu estou contando várias histórias sobre esse livro aqui, que estão nesse livro, Estudos Devocionais para Crianças. E a história de hoje é Uma Carta de Deus. Você já recebeu uma carta? Uma carta de um amigo? Ou uma carta de um parente, de um familiar? A carta, ela não é mais tão usada para a gente se comunicar, né? Agora a gente tem outras formas mais rápidas de se comunicar com as pessoas. Mas as cartas, elas eram muito usadas há muitos anos atrás. E elas demoravam um pouquinho para chegar, né? Se uma pessoa morava muito distante, demorava um pouquinho mais. E era assim, a gente escrevia e enviava via correio e a pessoa sabia como a gente estava. Nas cartas a gente dizia, né, como a gente estava, se a gente estava bem ou não, e o que a gente precisava. Enfim, cartas eram muito usadas antigamente, crianças, e hoje já não são mais tão usadas. Mas eu tenho algo para te dizer. Nós temos uma carta de Deus escrita por Ele para nós, vocês sabiam? E eu vou falar qual é o nome dessa carta, ó. Ela se chama Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e é uma carta de Deus para nós, você sabia? Nas cartas a gente escreve aquilo que a gente quer contar algo para alguém. E Deus, Ele inspirou muitas pessoas para escrever a Bíblia e falar algo de Deus para nós, realmente daquilo que Ele queria que a gente soubesse. Deus é uma pessoa tão grande e tão maravilhosa que a gente não ia nem conseguir saber tudo sobre Ele. Mas Ele é tão amoroso que Ele escreveu uma carta escrita tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Ele. Um pouquinho, né? Porque Ele é tão maravilhoso e Ele escreveu tudo sobre Ele aqui na Bíblia Sagrada. Então eu vou falar um pouquinho o que está escrito nessa carta. O que é essa carta de Deus para nós? A Bíblia, ela é a mensagem pessoal de Deus. É uma mensagem que o próprio Deus fala para nós. Na Bíblia, nós aprendemos sobre Deus, as suas características, sobre o seu amor e tudo que Ele fez e faz por nós. É na Bíblia que está escrito. A Bíblia é a narração da história antiga, é a narração da perspectiva de Deus, da visão de Deus, o que Deus queria que a gente soubesse sobre a história bíblica. A Bíblia também é a palavra de Deus, crianças. É exatamente tudo aquilo que nós precisamos saber, o que Deus quer que a gente saiba. A Bíblia também, ela é uma biblioteca, crianças, porque ela tem 66 livros. Muitos livros, na verdade, e eles são divididos em Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento, 39 e no Novo, 27 livros. A Bíblia, crianças, ela foi inspirada por Deus. Ela é exatamente a inspiração, aquilo que veio do próprio Deus para nós. Lá na Bíblia não tem nenhuma palavra fora daquilo que Deus queria dizer. Na Bíblia não tem nenhuma palavra inventada. Na Bíblia tem exatamente tudo aquilo que Deus queria que a gente soubesse. Foi o próprio Deus que inspirou os homens para escreverem. E ela foi escrita em mais ou menos 1600 anos. Vários homens escreveram a Bíblia. Moisés, Davi, o Salomão, vários os apóstolos também, Pedro, Paulo, apóstolo Paulo, muitos homens escreveram a Bíblia. E eles foram sendo inspirados por Deus nesse processo. Mas Deus é o único autor da Bíblia. Eles não foram autores, eles só foram inspirados pelo autor, que é Deus, a escrever a palavra dele. E ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. São 3 traduções diferentes. E ela é a voz de Deus falando conosco. Então, se a gente quer conhecer mais de Deus, nós temos que ler essa carta maravilhosa, a Bíblia, porque é a própria voz de Deus falando com a gente.
Tia Maiara, então eu consigo ouvir a voz de Deus? Com certeza. Se você ler a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus todos os dias. E ela é o livro mais citado, mais publicado, mais traduzido e mais influente da história da humanidade. Nenhum outro livro foi tão escrito, tão traduzido e tão redigido, né? Tantas traduções, tantas versões que a gente tem da Bíblia. É o livro mais citado em todo o mundo. E ela é um alimento, crianças. Da mesma forma que a gente come todos os dias porque o nosso corpo precisa, a nossa alma e o nosso espírito também precisam de alimento. E a Bíblia é o nosso alimento espiritual. É aquilo que a gente precisa para viver, para nosso espiritual continuar vivo, ouvindo a voz de Deus e aprendendo mais sobre o nosso Criador. Então, crianças, uma carta de Deus para você é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que tem tudo aquilo que a gente precisa. É o nosso alimento de todos os dias. Se você deixar de ler a Bíblia um dia, você vai ficar fraquinho. Porque quando a gente não come, não é verdade que a gente fica com fraqueza, começa a passar mal, o nosso espírito, a nossa alma também precisa de Deus todos os dias. E é na Bíblia que nós encontramos esse alimento tão importante para nós. Então não se esqueçam, a carta de Deus enviada para você está aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a mensagem de Deus para nós. Vamos cantar a música final, o que termina a nossa história? Nossa história vai terminar, nossa história vai terminar. Então tchau pra todo mundo, crianças e adultos, fiquem na paz, semana que vem tem mais. Tchau, tchau, crianças, Deus abençoe.